Gostaria de saber se está na programação do indivíduo passar por um latrocínio ou ocorreu o desencarne fora dessa programação. Elahá. O latrocínio, para quem não tem intimidade com o termo, é o roubo seguido de morte. Artigo 157 do Código Penal. Pedacinho final do artigo. Então, o roubo seguido de morte, o latrocínio, ele é uma possibilidade dentro da encarnação do indivíduo. Eu não posso vir programado para sofrer latrocínio, porque se eu vier programado para sofrer latrocínio, eu tenho que programar um latrocida. Então, eu tenho que programar alguém para vir me assassinar. E, às vezes, as pessoas têm muito essa visão equivocada sobre a lei de causa e efeito, do tipo, fulano matou Beltrano, A matou B. Ah, se ele matou, então agora vai aparecer alguém que vai matar essa pessoa. Cara, se isso for assim, não vai acabar nunca. Porque A mata B, aí C mata B, mata A porque matou B, aí depois vem D para matar C porque C matou A que matou B. Aí, quando é que vai acabar? Então, a lei de causa e efeito, ela não é dessa forma. A lei, ela existe para educar os espíritos. Se A matou B, o que é que vai acontecer com A? Sei lá, um monte de coisa. A pode nascer para ser policial e aprender a ser correto. Pode vir para ser um advogado criminalista, para estudar as leis e aprender dessa forma. Ele pode vir como juiz, isso só falar de profissões, mas ele pode vir órfão, porque já que ele matou alguém, ele vai experimentar o que viveu o filho daquele que ele matou. Então, ele vive experiências dessa forma. Então, tem muitas experiências que a pessoa pode viver. Pode ser alguém que vive numa instituição que cuida de pessoas que cometeram assassinato, ser um carcereiro, um agente penitenciário. Quer dizer, você vai viver experiências que aproximem você disso, para que você possa, no final, dizer, cara, isso não é bom, hein? Isso não é bom. Ele pode vir por deficiências físicas, por conta daquela deformidade que ele teve. Agora, em todos esses cenários, policial, advogado, juiz, pessoa com deficiência, o que quer que seja, ele traz o hálito da lei em torno dele. Ele tem obsessores em torno dele. E ele atrai da lei determinadas experiências que são decorrentes do ato que ele praticou. Ele não está programado para ser assassinado, mas ele tem um ímã da lei em função da energia que ele carrega dentro dele. Isso coloca esse indivíduo numa condição em que, se acontecer isso, faz sentido. Então, ele não vem para acontecer, mas se ele se colocar num cenário de perigo, se ele provocar a lei, se ele desequilibrar a sua conduta e tiver proximidade com situações de violência, ele pode ser um indivíduo para ser envolvido numa história de latrocínio. Então, evidentemente, disso que estamos falando, uma pessoa ela não vem programada para ser assassinada porque foi um latrocínio ou coisa parecida, mas ela traz o hálito espiritual dela em que pode atrair esse tipo de experiência, mas ela pode não acontecer. Ele pode ser um advogado criminalista, trabalhar nessa discussão para tentar aprender o que é o certo e o que é errado, estudando as leis, e sair daqui numa condição diferenciada para, no futuro, ele ir devagarinho se resolvendo. E numa próxima existência, por exemplo, ele ser o pai daquele que ele assassinou, porque aquele que tirou a vida pode ser agora chamado para dar a vida àquele que ele assassinou, trazendo um inimigo para dentro do seu lar. Dessa forma, a lei de causa e efeito ela tem inúmeras formas doces de poder funcionar, de tal sorte que não existe essa questão como se fosse uma regra dura. Você matou, então você vai ter que morrer.